Fala, meus fiéis escudeiros do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar mais um plano de ensino tutorado do Estado de Minas Gerais, o PET 4, com a semana 4 para o nono ano do ensino fundamental, falando sobre o tema biotecnologia, onde a gente ouve falar sobre organismos geneticamente modificados, terapias gênicas, clonagem, terapias com células-tronco, e é um exercício muito interessante que nós temos aqui hoje. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. A primeira questão pede para explicar o que são células-tronco. O jargão células-tronco na biologia, o termo células-tronco na biologia, significa uma célula capaz de gerar qualquer outro tipo de célula daquele organismo da qual aquela célula foi tirada. Então, células-tronco são meio que uma promessa nas terapias de reconstituição de órgãos, tecidos, já que elas podem gerar qualquer tipo de tecido que esteja faltando no organismo. Essas células, a gente tem que lembrar o seguinte, para a gente entender o que são células-tronco. A gente vem de uma única célula, o zigoto, que tem todo o nosso DNA ali, fruto da união do DNA do nosso pai e da nossa mãe. Então, todas as nossas células, seja um neurônio, seja uma célula do fígado, ou até mesmo uma célula da pele, têm o mesmo DNA dentro de si. Mas o que acontece ao longo do tempo com essas células que vêm surgindo a partir da divisão por mitose do zigoto? Elas começam a sofrer um processo de diferenciação celular que silencia parte do DNA e só deixa expressar uma parte. E isso faz com que a célula assuma uma função. No caso das células-tronco, elas ainda não sofreram esse processo de escolha da função. Por isso, são células indiferenciadas, podendo gerar aí qualquer célula do organismo. Então, essa explicação dá para você ter uma ideia sobre o potencial terapêutico das células-tronco, já que elas ainda não passaram pelo processo de diferenciação celular, onde se transformam em uma célula com uma função específica. Por isso, células-tronco podem gerar qualquer célula do organismo. Os organismos, o que são organismos transgênicos? Olha a palavra trans, vem de trânsito. A gente vai passar um gene de uma espécie para dentro de outra espécie e vai tornar essa espécie receptora um organismo geneticamente modificado, popularmente conhecido como transgênico. Temos muito isso na agricultura. Hoje já existem milho, soja, algodão transgênico. E por que a gente produz esses vegetais geneticamente modificados? Para torná-los resistentes a pragas ou até mesmo resistentes aos agrotóxicos que a gente joga na cultura. Então a gente insere um gene de resistência neles usando um veículo, um vetor, que pode ser um vírus ou uma bactéria, e esse material genético é inserido dentro da célula das sementes desse vegetal e vai fazer parte do DNA desse vegetal ou desse outro organismo qualquer. Poderia ser um animal, um fungo, mas normalmente a gente tem essa aplicação mais no reino vegetal por enquanto. Eu indico aqui, se você tiver acesso à Netflix, uma série que fala sobre esses detalhes do genoma e de organismos geneticamente modificados com uma visão futurista. Claro que, nesse caso, não é um documentário, é uma série de literatura, assim, para você imaginar, de ficção científica. Se chama Biohackers. É uma série que pode dar uma certa luz sobre alguns probleminhas que a gente vai ter, pode ter no futuro, quando essas tecnologias se tornarem mais comuns. Mas voltando à nossa atividade, vamos responder aqui o que são transgênicos. São seres que receberam genes de outras espécies, ou seja, organismos geneticamente modificados, chamados de OGMs. Explica a diferença entre gene e genoma. Uma coisa está dentro da outra. O gene é um pequeno pedaço do DNA de um indivíduo que contém a receita para a produção de uma proteína. Então, ele é um pedacinho do DNA que está dentro de um cromossomo, que é um pedaço maior de DNA, que faz parte de um conjunto de cromossomos que a espécie apresenta. A nossa espécie, por exemplo, tem como cariótipo, como conjunto total de cromossomos, 46 cromossomos divididos em 23 pares. E se eu sequenciar o DNA, descobrir a sequência de todos esses cromossomos, desses 23 pares, eu terei o genoma de uma espécie. Então, o genoma é algo maior, é um conjunto de todos os tipos de genes encontrados, e não gene também, porque tem parte do nosso DNA que não é gene.
nos cromossomos de uma espécie ou indivíduo. Tá bom? Beleza? Estamos chegando no final da nossa atividade com um exercício que requer de vocês um pouco mais de cuidado. Aqui pede para você fazer uma pesquisa e montar um quadro comparativo dos prós, ou seja, coisas positivas, pontos positivos, e os contras, os pontos negativos de três conceitos, de três técnicas diferentes aqui. A terapia gênica, a clonagem reprodutiva e os transgênicos que a gente viu na questão anterior. Então vamos lá. A terapia gênica é tentar inserir DNA em outra pessoa para tentar silenciar um gene que causa problema dela ou inserir um gene novo para poder fazer com que ela produza algo que ela não produziria e que estava causando um problema. Então é uma terapia usando genes. Qual que é o ponto positivo dessas terapias genéticas? A cura de doenças genéticas que, por serem genéticas, não tem cura, né? Não tem muita cura. Porque isso está no seu gene e a gente não tinha como mudar os genes. Agora tem, entre aspas, tá? A gente está no início dessa história aí, tem muito para evoluir ainda. E na série Biohackers que eu indiquei, fala um pouco sobre isso, sobre terapia gênica, tá? Vale a pena assistir. Então, a gente poder mexer no nosso DNA poderia curar algumas doenças genéticas anteriormente sem curas, né? De uma maneira muito particular para cada indivíduo. Além disso, a gente poderia alterar a nossa imunidade, aumentando a nossa imunidade a doenças adquiridas. Poderia inserir genes que gerariam, como uma vacina permanente, gerariam imunidade para a gente de algumas doenças que a gente recebe de fora. Pneumonia, gripe, varíola, tá? Alguns genes protetores a gente poderia inserir nos indivíduos, gerando indivíduos geneticamente modificados, tá? E aí é que a gente tem um ponto paralelo aqui entre a terapia gênica e os transgênicos. O que são transgênicos? São organismos que receberam genes de outras espécies para tentar o quê? Melhorar esses organismos, gerar eugenia, melhoramento genético desse indivíduo. E aí eu venho aqui para os pontos positivos e negativos dos transgênicos, tá? Mas antes vamos terminar com os pontos negativos. Eu posso ter na terapia gênica reação imunológica, uma espécie de alergia contra o vetor, que é o micro-organismo que vai junto tentar injetar esse DNA na célula. Então, eu posso ter uma reação exagerada aí que pode, inclusive, causar a morte. Ou até mesmo, né, através da terapia gênica, ativar genes que eu não queria, como genes causadores de cânceres, por exemplo. Tá? Nos transgênicos, a história é a seguinte. A gente consegue alterar a genética de vegetais, por exemplo, aumento da resistência a doenças, aumento da resistência a pragas, tá? Maior qualidade nutricional, porque o alimento que não tinha aquele nutriente pode passar a produzir aquele nutriente, uma vitamina, ou armazenar um maior número de minerais, tá? Ou maior riqueza de proteínas, como é o caso da soja transgênica. Então, tem pontos positivos, né? Maior produtividade dos alimentos mais nutritivos, como eu falei, e a seleção de características de interesse através da inserção de genes de outras espécies. Só que isso tem pontos negativos. Tá? Existem alguns estudos mostrando que pode haver um aumento das reações das pessoas contra esse tipo de alimento, reações alérgicas, tá? O que torna o alimento um pouco mais complicado de ser ingerido, tá? E um risco de contaminação cruzada de outras culturas. Porque imagina, eu estou inserindo numa espécie que eu quero produzir um gene de resistência a agrotóxico. Se esse gene conseguir saltar para a espécie da erva daninha que eu quero matar com agrotóxico, vai acontecer que a erva daninha vai ficar, entre aspas, aí, resistente ou imortal, ali, vai conseguir sobreviver. Né? Então a gente pode ter essa contaminação cruzada, tá, de indivíduos, principalmente nessa parte dos vegetais aí. Então são pontos negativos. E aqui na clonagem reprodutiva é aquela clonagem que reproduz um organismo inteiro. Que a gente viu com a ovelha Dolly em 1997, 98, tá? E que é proibida para seres humanos atualmente. Tá? Não se pode clonar seres humanos. Bom, o que a gente pode conseguir com a clonagem reprodutiva de coisa boa? Melhoramento do potencial genético da população como um todo, através da formação de clones, né, que têm a característica genética de interesse. Uso de clones para ajudar como doadores de órgãos e tecidos compatíveis, já que o clone vai ter o mesmo DNA do indivíduo que doa a célula para ser clonado, para gerar um novo indivíduo. Contudo, a gente já viu com os experimentos com outros animais
que os indivíduos clonados normalmente sofrem de processo de envelhecimento precoce do seu DNA. Tá? Então, assim, eles ficam velhos mais rápidos e apresentam doenças da velhice mais jovens. Então, esse é um ponto negativo, a carinha triste aí. Baixa eficiência no sucesso da técnica. Muitos embriões morrem no processo e muitos clones nascem com defeitos, tá? Defeitos até graves. Um grande número de fetos aí com problemas ou anomalias. Foi o que eu coloquei aqui, falando dos defeitos aí para vocês. Essa tabela ela dá uma ideia geral aí dos prós e contras desses três termos, dessas três técnicas envolvendo biotecnologia. E na 5 vem falar justamente da clonagem reprodutiva. Pede para você, usando o tema da clonagem, fazer um desenho explicando como funciona a clonagem reprodutiva. Eu coloquei aqui uma figura justamente da clonagem humana, né? Tem um indivíduo aqui em azul, que é o doador da célula que vai ser clonado. Tá? Temos aqui uma doadora de um óvulo, para onde a gente vai transferir o núcleo completo da célula doadora do clone. E depois uma barriga de aluguel, tá? Que vai receber no útero esse embrião já em desenvolvimento. E aí vai terminar de gestar a criança, nascendo aí um clone geneticamente idêntico a essa mulher aqui. Lembrando que essa técnica é proibida, tá? Não se pode fazer isso com seres humanos. Faça seu desenho bonitinho aí, finalize sua atividade. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal para mais correções como essa. Um abraço e até a próxima.